Bem-vindos à Bunker Garage. Hoje o primeiro episódio da Talk and Torque. Bom, meu amigo aqui, Marco Cosi, amigo de infância. Boa noite, prazer estar aí. Primeiro amigo aí que eu tive, que me levou para as corridas, que tinha isso no sangue, né, a família e tudo. Então vou falar um pouquinho da história dele também, o campeão, vice-campeão, andou de kart comigo, me ensinou muita coisa. E aí hoje, ia ser o primeiro episódio, achei que ser com esse amigo que me introduzia aí ao automobilismo. Não, uma honra aí, fico muito agradecido. O Eloy, acima de tudo, a gente tem uma amizade muito grande. É um grande piloto, trabalhamos junto. Foi sempre muito fácil treinar ele, sempre teve grandes resultados desde o kart. E já andava muito de moto, é uma história bem legal, vocês vão curtir bastante hoje aí. Você lembra do dia que a gente se conheceu ou não? Não, mas, eu lembro, mas assim, eu lembro que eu tive que ensinar ele a parar de dar tchau para arquibancada. Teve umas coisas bem legais, vocês vão curtir. Bom, a gente estava, o que eu me lembro, né? Assim, a gente estava numa aula de catecismo, né? Que a gente estava precisando, inclusive. Isso. E aí a gente chegou lá para fazer a aula, tudo, e começou a falar um pouco. Ele falou que corria de kart, eu falei que eu andava de moto. Aí ele falou, então vamos embora daqui, vamos sair daqui então, né? Aí montou na minha garupa. Vamos lá ver meu kart. Ele tava de moto. Kart. E aí, quando eu saí na garupa com ele, eu saí meio a milhão, assim, falei, caramba, né, meu? Tô indo a milhão com o moleque que tá sorrindo, né? Era pra estar se cagando todo. E ajudando a fazer a curva, né? Ele já estranhou. Exato, garupeiro exato. igual não já tinha. Tinha o jeito já, né? Bom, aí eu cheguei na casa dele, deixei ele, a gente conversou um pouco lá. E aí, eu acho que 2, 3 dias depois, eu fui lá buscar ele pra dar uma volta, se conhecer melhor, né? E aí, eu tava empinando a moto à frente da casa dele, né? Isso com 10 anos de idade. Eu vim empinando a rua inteira. Puxando assim, um zerinho. na frente da grama da casa dele também. E na hora que eu estava empinando, saiu um senhor, né, que era o pai dele, não é bem senhor, você era novo ainda, né, mas saiu berrando, pô, que é isso, né, tu vai se matar com esse negócio. Aí eu falei, o que tá falando, né, cara, o que tá acontecendo? Aí o pai dele, vamos lá que você vai andar de kart. Eu falei, cara, o cara é doido, né, vai andar de kart. Eu tinha um kart, naquela época não tinha dinheiro. Então o mecânico era meu pai, a gente colocava o kart em cima da Fiorino, e pegava um ajudante, que é o Dudu, foi meu primeiro mecânico, ele tinha 14 anos na época, 13, 14 anos, ele era um ajudante, com uma caixinha box de ferramenta desse tamanho. Então meu kart voltava para casa, eu não tinha box. Chegava lá, todo mundo nos boxes, a gente tinha que ficar no sol quente, no guarda-sol. E foi assim que começou, então é por isso que eu tinha o kart em casa naquela época. Ele falou, não, o kart tá aqui, já tá pronto para funcionar, Nossa, vamos colocar na rua. Já começamos a tirar tempo ali, né? Não, ele é doido, ele pegou o kart, aí ligou o kart, aí ele falou, vai até o final da rua e volta, né? Eu nunca tinha dado de kart, né? Eu tinha sarro do kart, porque eu falava assim, brinquedo. Tem uma minimoto de 2 tempos aqui, isso aí não vai ser nada, né? Eu vou dar um rolê nesse negócio e vou dar risada. Quando eu desci a rua, eu lembro que seu pai e você ficaram na frente da lombada, falando, vai, acelera, né? A hora que eu pisei o negócio, juro pra você, cara, trancou o cu, velho, juro pra você, eu falei, que porra é essa? Aí eu falei, assim, já sabia meio que indo pro lado e pro outro. Aí seu pai falou, até que você tem jeito, né? Vamos lá que você vai correr essa porra. Lembra disso? Não. Foi. E aí a gente foi pra casa, assim, cada um, né? Aí 2 dias depois também, ou uma semana depois, ele chegou na minha casa assim e falou assim, eu vou falar com seu pai. Senão você vai se matar com essa merda dessa moto na rua, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver com seu pai se você faz um teste. Vai lá conhecer. Vai lá ver se você gosta. E tal. E aí, então, foi que eu entrei no esporte e o Marco Cosi, né, o pai dele, o Maurício, me ajudaram muito, velho, levaram para conhecer como que era. Imagina chegar lá sem conhecer ninguém, né, cara? É difícil conhecer um mecânico bom. Era legal, nessa época, ele chegava semana de corrida, ele morava uma semana em casa, lembra? Nessas épocas, a gente treinava de terça e sábado classificava e domingo era corrida. Então, era a semana inteira andando de kart, fora 2 vezes por semana que a gente ia treinar. Então, a aula que era bom nada, né, Luiz? Então, né? Então, quando eu conheci a família dele, foi uma surpresa para mim, porque era uma família de atletas, né? Todo mundo se preocupava muito com a alimentação, com dormir cedo, com as questões organizacionais da vida. Então, assim, tudo era ligado à corrida. E outros esportes para ajudar no teu esporte principal. Então, tinha natação, bike, uma série de coisas. Levamos o Eloy para natação, porque no começo, para você dar uma volta rápida é uma coisa, você dar 20 é outra. Então, para você fazer 20, 25 voltas rápidas é outra coisa e desgasta muito. Então, a primeira corrida ele não aguentou. Então, a primeira corrida parou. Todo mundo que chega, treina 1 mês e vai para a primeira corrida não aguenta. Hoje em dia se treina muito mais tempo para ir para a primeira corrida, enfim.
uma série de coisas, mas isso é normal, então teve toda essa preparação. O que eu acho que foi legal assim, nessa história foi que foi algo muito rápido para mim, porque da conversa que a gente teve e acertamos a ideia de correr juntos, né? Foi uma forma de eu sair um pouco da bagunça da moto da rua, sem ter profissionalismo, me arriscando, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que foi muito rápida. Então quando eu cheguei no cartódromo, tudo para mim era muito novo, para você já era normal. Até que ele tinha até se acidentado uma vez de moto e o que acontece? E quando você chegou, não tinha aquele profissionalismo e aquele tino de competição. Exato. Aí ele queria ser amigo de todo mundo. Eu falei, não, meu, aqui somos todo mundo adversário e tal. Não pode falar o que tá fazendo no carro pro outro e não sei o quê, enfim. E todos esses detalhes mais de competitivo, né? Sim. Pra mim o que impressionou, assim... De atleta. Porque minha experiência, eu falo um pouco da minha experiência, e levar a sua, foi muito interessante, porque você chegava lá, realmente, mudava o rosto, mudava a tudo, feição, era outra pessoa. A forma de você se comportar, até com o seu pai, com os mecânicos. E eu, na verdade, estava ali tomando uma Coca-Cola, estava meio que perdido e tal. Mais uma... por aí. E uma coisa muito legal que aconteceu... assim que eu senti, foi que como tudo era novo, também era muito legal. O cheiro dos 2 tempos do M50. Lá vicia, né? Os cara andando, colado um no outro, e eu tentei entender... O treino já era uma competição, já saia todo mundo se batendo, ultrapassando um outro, e aí tem já medindo força, né? E tem uma parte muito engraçada que eu acho que, assim, ficou na minha história, e tem um pouco da minha personalidade nisso, né? As pessoas que me conhecem todos os esportes sabem disso. Quando eu tô lá para competir, tudo bem, já aprendi o esporte e tal... Mas eu lembro da minha primeira corrida, até pelo preparo físico, eu não conseguia mais correr no meio da corrida. Eu estava indo devagar, tal, não sei o quê. E nessa eu vi meus pais na arquibancada, né? Fala aí, Cosito. Todas as voltas. Eu estava do lado deles. Aí o pai dele, doutor Eloy, figura, me falava, mas o que ele está fazendo? Olha para frente. Eu passava na rede, não tinha minha família, achando que eu estava me divertindo, né? Na verdade, eu estava competindo, mas eu não conseguia fazer a corrida mais. Isso, né? Foi muito legal. Então, assim, uma coisa engraçada, mas que a gente deixa de ser criança em um momento ali, para ser mais maduro e tudo. Mas a gente nunca perdeu a alegria por isso. Né? A gente ia daqui até o cartódromo rindo com seu pai, escutando música, tirando racha. Então essa era uma coisa legal. E assim, falando um pouco de você começou bem mais cedo que eu, né? Você começou com quantos anos? Eu comecei com 6 anos de idade. Na verdade, minha carreira começou assim. Meu pai já era apaixonado por carro, dele é italiano, veio com 20 anos da Itália. E meu avô era ciclista, meu nono. E o que acontece? Meu avô levou meu pai para ver uma corrida em Monza. Dali em diante, ele saía da escola e ia de bike todo dia ver os carros correrem. E naquela época, os caras ofereciam lanche. Então, os pilotos almoçavam lanche, cortavam lanche em cima do carro de corrida, o salame. Você imagina cortando o carro em cima de um protótipo. E os caras tomavam vinho e iam para a pista. E meu pai sempre quis ser piloto, mas não tinha condições. E aí veio para o Brasil. E eu, de pequenininho, já comecei a criar essa paixão. Então, eu tenho vídeo em casa, eu com 2 anos de idade... Eu não alcançava a janela do apartamento, mas passava um carro, meu pai filmava o carro, aí ele me filmava. Marco, que carro que é? Eu, Opala, Fuca, Brasília. Eu sabia todos os carros só pelo som, eu era pequenininho. Sabia todos os pilotos, esse tipo de coisa. Aí um dia ele viu na revista uma escolinha de pilotagem no Morumbi, que era do Queco, que era pai do Bruno e do Mário, Pati Neto, que são da família Pati. E aí eu fui lá para fazer essa escolinha, com 6 anos. Aí fiz a escolinha, aí ele me pagou um dia de treino no kart, eu fui lá treinar. Aí o Queco chamou meu pai lá em cima e falou, tô pegando os tempos do seu filho, dá para ele competir. Porque ele fez o 2º melhor tempo da pista. Era o Bruno e o Mário, que era o filho dele, eu já tinha passado o tempo. Ele chegou lá já... na primeira vez que eu fui andar. Aí ele me chamou para competir. E aí, só que eu tinha 6 anos, eu não podia. Naquela época só podia competir com 7. Então eu comecei meu primeiro campeonato com 7, mas comecei a andar de kart com 6. E aí eu fui pro meu primeiro campeonato, comecei no meio do ano, a primeira corrida larguei em 3º, cheguei em 2º. Fui pontuando, terminei o ano em 3º lugar, começando na metade da temporada. Aí no outro ano fui vice e assim foi indo. Aí não parei mais, né? Era uma época de ouro, né? Porque assim, eu lembro que quando eu cheguei no cartódromo, não é mais tão parecido com aquela época, né? Mas cheguei no cartódromo, assim, e eu percebia que, tipo, não tinha mais box para usar. Tinha que fazer barraca, tava tudo no auge. Você tava na época de ouro, chamada época de ouro do kartismo. Foi o ápice, onde tinha credencial, você tinha que ter credencial, senão você não entrava,
a pista era completamente lotada, que era bem na era Senna, Sim. Piquet e Senna. Imagina que você já sentou tocando com esses caras. Não, na época de ouro. quando eu entrei, eu via o Rubinho e o Christian ainda competirem. Todos esses pilotos um pouco mais velhos, outras gerações, estavam lá competindo comigo. E foram os que chegaram aí em Fórmula 1. O Massa era da minha idade, andou comigo, é um dos que chegou. A minha categoria, a minha época era muito forte. Muito. E eu peguei isso na Stock Car depois, muito forte. Eram 42 carros, onde 38 cara era top driver. Mesmo segundo, mesmo décimo. Não tinha jeito. Se eu falar os nomes, você vai ver, era só top driver. Então você pega, na época que eu andava de kart, andava eu, o Carrapatoso, que foi campeão mundial, Danilo Dirani, quem mais que andava? O Massa, andava uma porrada de gente, o Tuquinha Rocha, o finado Tuquinha. Eu acho que é onde eu quero chegar um pouco com essa pergunta, porque além de ter muito piloto, e era uma coisa que também a ascensão, até por causa acho que foi a era Senna também, na Fórmula 1, foi várias eras diferentes, e a paixão brasileira para assistir corrida de domingo e tudo, mas também tinha uma coisa muito interessante também, que a gente não pode deixar de falar, né? Quando você chega lá para aprender um esporte novo e tudo, você descobre duas coisas. Uma que você tem que evoluir, você vai evoluir andando, vai passar equipamento e tal. E uma coisa que você me ensinou muito, traçado, freia aqui, confia que para, tal. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Traçado o carro é engraçado que tem o ponto ideal. Então não adianta você passar daquele ponto ou muito antes ou muito depois, você perde tempo. E o traçado é fundamental, né? Saída de curva antes de uma reta longa, tudo que você me ensinou. Sim. Mas uma coisa que eu percebi logo quando eu cheguei lá, e aí não sei se isso é uma vantagem ou desvantagem de falar, mas acho importante citar, que é um esporte que vai muito dinheiro. Então, assim, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, que eu fiquei impressionado, foi um piloto só passando 10 karts. Chassi, Pisonia, que andava comigo. Pisonia tinha 10 karts, tinha 25 motores. Sim. Então era uma coisa complicada. Eu nessa época, eu era um dos únicos do grid que andava de V4. Então eu tenho foto eu em primeiro e em segundo andando de V4, os caras tudo de Parilla, Evolution, PCR, Parilla importado. Eu lembro dessa fase. É uma coisa que é complicada. Eu lembro que a gente tinha... Aí quem mais andava com a gente? Na minha categoria ainda tinha o André Nicastro, que é até hoje Deca campeão de kart, andava comigo. Que até hoje o Julinho Campos. Quer dizer, se você for ver, se eu for nomear, vou esquecer de vários aí, peço até desculpa, mas... Só tinha fera, só tinha cara bom. Tinha cara bom, top driver. Eu e o Marco, pra quem não sabe, a gente parece a mesma idade, tudo, mas a gente tem um ano de diferença, quase, 1 ano e meio, né, de diferença. 1 ano e meio, então você sempre tava uma categoria acima aqui. E aí eu caí numa categoria que se chamava Júnior e você na Júnior menor, né? Isso. E aí era engraçado porque na Júnior tinha uns caras bons, né? Alguns chegaram na Stock Car, como o Alan Kodair, que chegou na F3 também. Mas na Júnior menor tinha uma galera pesada. Eu acho que até que foi mais longe do que a gente. Mas é justamente por causa da era Senna. Então encaixou com a minha idade e foi uma. E quando eu cheguei na Stock Car era assim. Tinha a repescagem, se você ficasse para trás de 42º, não largava. Acho que só largavam 40 e tinha 44 carros. Tinha 4 que faziam o treino e não largava. Outra coisa do kart que eu acho muito interessante também, quando eu cheguei lá, né? E falando isso porque, assim, meu sonho sempre foi correr alguma coisa, fazer algum esporte. Mas quando eu cheguei lá, eu não entendia a conexão entre o tempo e a distância. Não é muito claro. Eu tomei um décimo. Cara, o que é um décimo no kart, numa pista pequena? Cara, um décimo daqui até a parede ali, 5 metros. Sim. Então eu falava, caramba... E aí, difícil você colocar em espaço. Aí você chega para um pai... Mas aí você põe no volta a volta. Você toma 3 décimos, não é nada, mas põe 3 décimos em 20 voltas, você tá bem a pista atrás. Né? E depois quando você vai para o autódromo é a mesma coisa. Em 1 segundo, quando você chega numa freada, você percorre 50 metros. Quando a gente chegou na Porsche, que o Eloy foi competir, eu lembro que eu peguei a telemetria e falei, Eloy, naquela freada lá, são 45 metros para dentro. Ele, caralho, é impossível, mano, não dá. 45 metros é 2 carretas. Eu falei, pode ir. Então é surreal. A gente é um esporte de referência. Então, se você tiver alguém te puxando, te ensinando, nossa, a sua evolução é muito mais rápida. Você corta caminho muito. E também tem o caminho da mecânica, né? Que assim, você falou uma coisa muito legal que muita gente não teve. Eu confesso aqui que fui campeão várias vezes por sua culpa, né? E pela sua ajuda e tudo. De verdade mesmo, eu chegava lá e falava, cara, o carro tá saindo de frente. Aí, assim, eu sabia o que fazer, vai, endurecer a barra ou algo do tipo, legal. Mas você ia lá e falava assim, não, peraí, você nem falava que você mexia no carro às vezes, você falava assim, baixou o tempo, né? O Eloy tinha um problema de ser meio teimoso. Não, tá bom assim, não mexe. Falava pros mecânicos, deixa ele aí dentro, vamos testar um negócio. Aí eu vou lá falar com ele, vocês mexem no carro escondido. Aí eu ficava puxando assunto, os caras mexiam.
vai pra pista de novo. Sim, nossa, Melhorou? baixava 1 décimo, 2 Mais décimos. ou menos. Não, eu falei, mas o tempo baixou, então tá bom assim. Tem essa coisa que eu acho legal, que você sabia regular o carro, revendo essa história que você falou do seu pai, de você carregar seu kart, você mexer no kart, mexer saber mexer no kart, não é só falar o que quer. É assim, cara, se eu faço isso no carro, o que acontece? O que acontece depois daqui, entendeu? Isso é uma coisa que eu E lembro saber que voltar. eram poucos, assim. Acho que do que eu me lembro, assim, dos que tinha menos dinheiro nessa época, que eu lembro que mexia assim também, era o Nicastro. Nicastro eu lembro que era uma condição bem parecida Sim, comigo. mas você... Os demais eu lembro que tinha já uma Isso condição eu lembro do melhor. Nicastro também. Assim, o que eu acho Tinha legal... pai de cara lá que chegava com o carro importado, na época que nem tinha carro importado aqui. A gente lembra bastante. Chegaram da Fórmula 1, né? O que a gente pode falar? Mas assim, voltando um pouco no que eu acho legal assim, de falar de você, assim, que eu acho que tem muita dedicação, sim, tem muito dom, né? Mas tem muito do você nunca teve medo de experimentar, né? Então assim, para mim, eu tinha medo de experimentar e piorar. E aí não ter tempo de arrumar aquilo que eu voltei, né? E aí você fala assim, mas ou adaptar a tocada, que também você fala, porra, depois eu vou... E uma vez, alguma coisa aconteceu no meu campo, tava pulando, e você falou assim, aí eu, desculpa o palavreado aqui, se quiser depois cortar, foda-se! É pra continuar olhando pra frente, é pra continuar disputando, fecha a porta, não sei o quê. Reclama, guia do jeito Não é a hora de discutir, vai você vai com- andar. vai com o É carro o que você assim. tem, você vai andar com Pode essa ir que porra. não vai quebrar, vai até o fim. Então, e aí eu acho que essa mentalidade, e eu acho que, assim, de verdade, né, tá faltando um pouco isso Na molecada. Na molecada, porque Falta muito. hoje a gente chega num kartódromo, primeiro que já não é os chassis que a gente usava, né? Depois foram homologados. A gente usava todo mundo quase o mesmo chassi, que era o Mini. Todo mundo, era muito mais E era muito mais equiparado. emparelhado. Era muito mais... Exato. Mesma coisa da Fórmula 1. Hoje em dia o equipamento conta muito mais. Então o equipamento conta, assim, absurdamente mais. E o kart é um Fórmula 1. Então você chega lá para competir hoje, o cara põe um chassi novo, um motor que vem de fora, com preparação de fora, não dá. Só o kart é 8 décimos mais rápido. Sim. Você troca uma pecinha, você baixa 6 décimos. A Então, gente disputava o ano todo com o mesmo chassi, lembra? Então se tinha uma batidinha, alguma coisa, Porra, ele mandava já era. gabaritar, e aí 5 voltas depois ele voltava pro lugar que ele tava. eu Então, uma vez me ferrei assim, você lembra? lembra? Bati na primeira corrida, larguei em quinto. Quando a gente voltou, que a gente parou e voltamos de novo. Se eu larguei em quinta, era aquele grid gigante. Putz, só moleque doido também. Só os testando a freada na Aí gente, já né? ali acabou meu ano, porque tive que soldar o chassi e tudo. Sim, Nunca mais ficou bom, nunca mais. Mas assim, um pouco mais da sua história assim, que eu acho legal falar, e que quando você estava fora da pista, mesmo assim você não desligava, que eu acho uma coisa legal. Então, vamos treinar, Eloy, vamos conversar, vamos falar sobre isso aqui. Não, eu ficava 100% bitolado, focado. 100%. Não saía, não comia fora, dormia no Exato. horário, ficava só do... Até se virar coach, Muito né? competitivo. Até se virar Mas coach eu não tava correndo, né? Exato. Coach dava pra curtir. Exato. Aí você só precisa falar no rádio. Não, e assim, outra coisa Coach também, não, eu era treinador, né? Que coach, pelo essa amor de palavra é meio Deus. esquisita pra mim também. Não. Então, aí, assim, o que eu acho que, assim, também pegou e marcou muito a minha história foi que, quando eu comecei a entender o que era e levar muito a sério, eu amava aquele negócio, sim, eu amava. Mas eu tinha uma área de escape, que era moto, ou um surf, ou outro esporte. Para você não tinha outra coisa. Para você era aquilo, era tudo, era tudo. Tudo, é a vida. Tudo era, eu quero só fazer isso. Até que meu filho podia estar indo no hospital, podia estar nascendo, vários pilotos saiu e não correu. Eu fui correr. Eu sempre fui competir. Isso pra mim mostra o amor. Perdi avô meu que eu não fui no enterro porque tinha competição, enfim. Sim, de mas cada acho que todo mundo que te conheceu, né, principalmente sua família, sabe muito bem o que isso é pra você. Entendeu? Então, assim, e aí pra mim ter essa referência, foi o que fez eu dar muito mais valor, porque eu lembro que tinha um moleque que tava lá correndo e não gostava, quem gostava era o pai, né? Sim. Quem gostava Outros estão lá por negócio, por dinheiro, aceita ser segundo exato. E por aí vai, né? Que tem bastante. E aí, assim, né, de novo, né, vou voltar um pouquinho aqui na sua trajetória, assim. Depois que eu cheguei, e você já andava bem, competia com caras, tudo que chegava na Fórmula 1 também, eu lembro até que você, me contou de uma premiação que você teve, que é uma premiação específica que não existe mais hoje. Hoje não existe mais uma coisa de chamar o cara lá para ganhar um prêmio de traçado, por exemplo. Não tem, não tem. Hoje o capacete de ouro, que é o que eles chamam, né, que é a premiação do final do ano, que é mundial, FIA, aqui tem também. Ela premia só se eu não me... Agora colocaram, parece que melhor ultrapassagem, alguma coisa do tipo. Mas era só campeão e vice. Na minha época tinha várias outras premiações e era uma festa de gala mesmo. Então eu tenho até... Você tinha que ir de paletozinho daquela idade? Tinha que ir de terno no Jockey Club, uma festa noturna no Jockey Club.
E aí tava o Rubinho, acho que era, não sei se era Fórmula 3 e o Christian Fórmula 2, eu não me lembro direito. E a gente tá todo mundo junto ali. Putz, isso é legal e eu demais. fui chamado pra Isso é ganhar legal o de melhor traçado. Aí ganhei na época. Quer mostrar pra gente aí? Ganhei esse troféu aqui. Que no Brasil ninguém sabe, mas os troféus são assim, lindos, de lata, de vidro. Esse aqui tem banho de ouro, acrílico, né? Madeira, enfim, tem de tudo. E muito bonito. E esse aqui eu ganhei. Muito bonito, cara. 1990, quando eu fui vice. Não, isso me mostra mais que naquela época existia uma conexão maior entre o kart e as próximas categorias, assim, desse sonho e tal. Porque ainda existe esse sonho, o moleque vai correr de kart e tal. Acho que tinha uma humildade maior, né? Os pilotos eram mais próximos, enfim. Agora tá voltando um pouco porque os filhos dele acho que estão competindo, então acaba estando no mesmo local. Também vai muito da pessoa, mas a gente tinha uma proximidade, tudo era muito mais simples, né? Era mais raiz, não tinha esse negócio de esse estrelismo, né, que tem hoje. Eu fiquei um tempo fora do automobilismo, você sabe que eu fui correr de moto, eu fui pular de moto, aí depois eu voltei. Mas você chegou a correr de outras categorias que eu sempre tive o sonho de testar, pelo menos. Talvez um Spiderzinho, né? Um carro mais... Spider foi minha escola. Assim, tem muita gente que quer começar a competir no Brasil e vai para um Marquinhas. É legal, pô, mas é um carro de rua, né? Adaptado para pista, Santo Antônio, tal. Um carro de rua preparado. Não é um carro de corrida. E o Spider era praticamente o mesmo custo. Era uma puta categoria legal, custo-benefício ótimo. Só que ele vira igual um Stock Car, e é um protótipo. Então você não tá nem no Fórmula. Né? Ele é aberto, né? É aberto. Então você não mostra uma imagem pra você não tá nem no Fórmula. Meu, o carro é assim, uma delícia, é muito bacana. E aí tinha o campeonato, o nacional, que rodava o Brasil inteiro, e o regional, que você andava só em Interlagos. Então eu cheguei a competir nos dois. Fiz várias corridas legais, fui campeão. Fui campeão também na Spider. Então, eu lembro que eu fui fazer um teste Força desse carro. Livre. Muita gente acho que não sabe diferenciar muita coisa que acontece quando você tem um cockpit aberto ou fechado, né? E aí, quando eu fui fazer um teste com você nesse Spider... E o protótipo também, desculpa te interromper, no banco tem que ser, não pode ser no meio, né? Ele é um pouquinho... Pro lado, tem que ser sempre um pouco pro lado, não é no meio. E você me levou para fazer um teste e eu fiquei impressionado porque eu vinha do kart, de algo aberto como um kart, e nunca com um carro em uma pista no autódromo, né? Sem contar que nunca tinha dado em autódromo com um carro de pista. E o calor. No calor, E eu olhava... Ela gosta de ar-condicionado. E eu olhava para o autódromo, crescendo, como você também olhava para o autódromo, e imaginava como devia ser a diferença de um kart para um carro, né? Todo mundo sonha com isso, né? E aí você me botou no Spider, né? Que é um motor, acho que é 1.8 turbo, é isso? Não, 2.0 aspirado, porque era da categoria, estava dentro do regulamento. Mas não tinha um dial de turbo, não era 1.8 não, né? Não é Teve isso, também. Teve, mas quando você andou já era 2.0. Tá. Porque quando eu peguei a reta, isso aqui né, parece o kart. Parece que vai desmontar. Não, e aí trava vento. É bem raiz, é um carro bem raiz. Tipo, se for pilotinho Nutella, esses de hoje em dia, já vai achar perigoso demais. Não, é toda aberta, E aí eu falei, isso aqui não é tão sofrido, né? Entra ar e tal. Mas eu lembro o primeiro teste que você me levou na Porsche Cup, cara. Que eu entrei amarrando. Parou! Por favor, abre aqui. Eu tinha que levar a aguinha gelada. Falar, pera aí, Eloy, vamos fazer o seguinte. Anda com o macacão aberto, joga água gelada. Se alguém já andou do lado ou de montanha-russa, não sei, mas... Eu falei, se andar no Stock Car, você tá... Puta, cara. Você pega muito assim, mais quente. Muito. Eu já não gosto de andar do lado, né? Eu já sou meio cagão, pra falar a verdade, andar do lado. Acho que muito piloto também sente isso. Até que eu acho que eu não te levei. Eu levava o Roma do lado, né? Se eu não me engano. Sim, o Roma eu levava do lado. Você gostou uma vez que você me levava do lado, uma volta que eu passei mal. Então, quando eu entrei no carro, a gente amarrou, e uma coisa que muita gente não sabe, né? Às vezes a gente se pergunta até o que tá fazendo lá, né? Porque você entra num carro, amarra, tá com a bola crava, tá com o Hans, com a capacete apertada na cara, aquele bafo quente vindo do motor, 60 graus, 50 graus lá dentro. E ainda por cima, o cara vai frear, você não sabe quando ele vai frear, porque ele freia melhor que você, ou ele freia antes ou depois. Ele vai virar antes que você, ele tem um traçado diferente. Cara, isso aí, meu amigo, você começa a falar, vou morrer, tô ficando branco. E aí eu olhava pra ele e falava, não tô aguentando, ele começava a rir. Você do lado, você vai rindo. Você cruza a perna e vai mais rápido. Acelera mais, A gente costumava, eu e o Cosme, muita gente não sabe, né? Mas eu e o Cosme, a gente evita pegar avião. A gente não gosta muito de avião. Não, avião a gente odeia. É engraçado falar isso porque, tipo, tinha de todas carro, as corridas de moto, de carro. E a gente evitava pegar avião. Então eu ficava louco com ele, porque ele falava assim, vai pra Goiânia? Vamos de carro. Vai pra Curitiba? Vamos de carro. Tinha até o Rio Grande do Sul. E ele tinha, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Ele tinha um caça-radar lá, né, que te conseguia ver onde estavam os radares fixos e móvel, né? Porque era GPS, tom-tom. Tom-tom. Nossa, lembra até hoje aquele negócio apitando. E aí, ele tinha de Amarok, que era um carro
porque eu acho que para mim é muito legal pegar a estrada e tal. E aí ele do lado, e aí eu lembro que ele tava quase dormindo, porque ele já tava meio cansado, e eu tava vindo a 200 por hora, nos radar. Aí quando eu não tava pitando, né? Aí veio uma curva de alta. E eu não conheço muito bem a estrada, que nem ele. Você pegou 20 mil vezes a estrada. Eu decorei todas as estradas, inteira. 400 quilômetros, eu sei todas as curvas. Ele sabe todas as curvas. O que aconteceu comigo? Eu comecei a fazer a curva 200 por hora, aí o que eu fiz, né? Tirou o pé. Não, deu uma aliviada. Só foi aquele pra frente abaixar um pouco e dar pé de novo. Eu de olho fechado falei, essa curva é tudo, você tirou o pé. Não foi bicho, você falou, você é bicha, mano. Aí eu falei pra ele, caralho, cara, o cara tá quase dormindo, tá percebendo que eu tirei o pé nessa porra. Então, assim, eu acho que isso são histórias que vão junto com o automobilismo. Acho que muita gente não sabe o que é um jantar depois de uma corrida que você ganhou. Os bastidores, né? O que é dormir. Não é a realidade da TV. É muito melhor. Eu não sei como que era pra você, assim. Eu sei que como que era comigo, com você me ajudando, mas, cara, de verdade mesmo, eu não dormia bem um dia dessa corrida. Eu não dormia. Pra mim, eu tava lá na corrida, eu já tava na corrida. Eu sempre tive muito calmo. Eu, assim, quando eu ia entrar no carro de corrida, eu olhava o batimento. Pô, 68. Tá baixo pra caramba. Baixo. Sempre calminho, eu durmo bem a noite inteira. Mas minha irmã que é atleta, né? Vou até mandar um beijo pra Vanessa Cosi. Ela é atleta olímpica. E hoje eu vi ela remadora, atleta olímpica, remou na Olimpíada do Rio. E hoje ela você postou uma coisa legal dela hoje. Ela tá lá, acho que tá no Espírito Santo, que tá tendo a votação, e ela é da chapa para ser vice-presidente da CBR, de novo aí, da Confederação. Reforçando que é uma família de atletas. De atleta, é. E aí, e ela... O que eu ia te falar? Ela não dorme, ela fica nervosa. Fica nervosa. Muito. E até hoje. Mesmo com vários. E olha que ela é uma boa competidora, ela chega lá e assume a postura. Mas mesmo assim fica tremendo, você vê a boca seca. Mas uma coisa legal sua, porque você me ajudava muito e às vezes eu conseguia ir na sua corrida também, para poder aprender, ver tudo. E eu ia no carro lá, abaixava a cabeça assim, com a portinha aberta, aquele motor V8 ligado. Lá quando você ia me assistir na Stock Car, né? A gente não consegue escutar nada. E aquele calor. Aí eu ia uma mão pra ele assim e falava, e aí, Claudio, que você vai com Deus, não sei o quê, eu te amo e tal. Quando eu pegava na mão esse filho da puta, ele apertava minha mão e falava, caralho, meu irmão, calma aí. Ele já tava na febre. Já tava na luta que ia começar. Já tava na febre. Parecia guerreiro de Roma indo pra guerra, matava uns 10. E, por outro lado, você me ajudando, você percebeu isso em mim também, né? Algumas largadas eu largava já com a cabeça forte, assim, vou ganhar essa porra, é minha e tal. Senão você ficava e vinha buscando e passava todo mundo. E essa hora que você me acendia. Porque o que o Cosme faz, que é muito legal pela experiência que ele tem, ele é meus olhos fora da pista. Então, assim, isso existe muito no NASCAR, mais ainda do que no Brasil. Existe no Brasil também, mas... Os spotters. O que o spotter faz? Ele fala, cara, você tá mais rápido que o cara da frente, o que você tá fazendo? Continua lá, vai lá que você vai passar e tal, não sei o quê. E eu demorava pra acender. na curva tal, não tenta mais passar nessa curva, tenta passar em outra. Eu demorava pra acender, né? Teve corrida, Cosme, que eu não olhava pra trás mais, por causa de você. Você fala, fecha, filho da puta, fecha. E aí, de novo, né, eu deixava você contar. E vai até a linha, né? Que você dava uma fechadinha de nada, vai até a grama, vai até a linha, vai. E aí onde eu queria entrar com essa... Não deixa passar, dá na porta. O que acontecia quando você olhava pro lado ali, e os outros coaches tudo falando com o outro piloto? Puta, os caras me odiavam, né? Já cheguei lá... Não entendia nada. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, não, eu sou treinador do Eloy e tal, tem um monte de coach. Só que os caras, subia na torre de cronometragem 1 ou 2 só na hora da corrida. Eu subia o treino inteiro correndo, ia lá, olhava... Eu acho que a gente... Até porque eu ia guiando, muitas vezes, o Eloy não, que já era piloto profissional, mas quando era o Roma, ele era o primeiro ano do cara, fiz ele ganhar a corrida. E eu ia guiando ele pelo rádio. Eu deixava o rádio a volta inteira aberta. Falava, vou deixar a volta inteira aberta, você vai frear só onde eu falar. E você lá na torre? Eu lá na torre. Vai, freia. Vai tirando o pé do freio, alivia, pé. E eu guiava o cara lá de cima. Na hora baixava 1,5 segundo, 2 segundos. Mas é o que eu falo sempre. Deixava ele guiar primeiro, depois ia guiando. Sempre que eu tenho a chance de falar, não tô vendo o Cosme aqui não como coach, porque ele também não gosta desse termo, mas E nem gosto de ir pra pista pra não competir, me faz até mal. Eu só fui porque era um amigos meus. Senão, e por isso que eu falo. Senão eu não iria. Sempre que eu ganhei junto com você. Nunca ganhei isso, nunca fiz uma atitude sozinha ali que fosse minha sozinha. Isso é uma coisa bacana, porque nunca pensei que você... Aí eu entendi o que era um chefe de equipe, os mecânicos sentiam emoção. Era mais a NASCAR que é assim, você se emociona, você chora, você sente... Tudo, não é igual você tá dentro do carro, você tá competindo, porque assim, é um esporte que é muito difícil. Tem gente que anda a vida inteira, não ganha uma corrida.
Não é igual você jogar bola que um dia você faz o gol, um dia o pior time ganha do melhor. Exato. O basquete que você faz uma cesta, não é. É diferente. Que o pior time ganha do primeiro. Carro de corrida, ou o cara é bom, é top driver e ganha, ou esquece. O cara anda a vida inteira e não ganha. Então, para ganhar, realmente para ganhar uma corrida é uma emoção que é inexplicável. Você imagina assim, uma época eu falei, você vencer uma corrida já é uma coisa inexplicável. Você vencer um campeonato, você ser campeão, é igual você ter um filho, meu. O negócio é fora de série, é surreal. Não, e a gente teve a chance, né? Foi muito. Eu não sei explicar se muita gente teve essa experiência, porque quando você vai sozinho para uma pista, você contrata alguém, você tá fazendo um serviço. Eu nunca senti isso entre nós. Eu sempre senti que você tinha uma alma ali para você colocar ali e que para agregar tudo. E aí, que aí eu vou entrar em outro assunto aqui, Cosy, aí você, né, não sei o que você vai falar sobre isso, mas para mim, dividir um carro com você era um sonho, né? E aí, acho que na Porsche foi uma coisa muito louca, porque a gente conseguiu um patrocinador, né, na época, e o Cosy também se dispôs a correr na categoria comigo. Foi. Quando ele chegou lá, a gente conseguiu correr a Endurance junto, na Porsche Cup, e dividir carro. E o que o mais legal é que a gente nunca mais tinha se comparado de alguma forma, aprendido alguma coisa um com o outro. Sim. E aí, quando você vê a telemetria dele, no meu carro, no mesmo dia, com a mesma temperatura, você fala, caralho, tem muito que aprender ainda. Então, no começo, a primeira corrida tomava 380. Depois tomava décimo, depois né? já tomava um décimo, 0,80, um décimo e meio. Pra você ver que isso foi bom pra você pra caramba. Que você foi buscar aquele pelo a mais, você falou, não é possível. A gente fazia 1 em 1. Você fazia o primeiro tempo no profissional, porque tinha o carro... Sim. Para explicar um pouco melhor, quando você corre em dupla, tem um piloto convidado, que esse cara normalmente é o profissional. E quando você é o dono do carro, e é um gentleman driver, que te chama, um cara que anda por hobby, mais ou menos assim, né? Ou esporte hobby. Mistura, tem pilotos profissional, como era o teu caso, mas também tem amador. A maioria é amador. A maioria é amador. E o que a gente fez, então, o que a gente fazia? Saiu o Qualify separado. Ele competia no tempo contra os caras que eram profissionais. Isso, que eram os caras. E eu competia no tempo com os caras que eram profissionais ou semi-profissionais, vamos dizer Sim. assim. E aí, muitas vezes a gente fez 1 em 1. Ele fez 1 e eu fiz o segundo, se fosse pegar o geral, né? Primeiro. E os caras falam, pô, o que tá acontecendo aqui, né? Não, teve corrida que a gente abriu 2 corridas em Goiânia, eu me lembro, e velocitar, a gente tinha mais de 20 segundos por segundo. Exato. A gente tinha sumido, e com um pneu a menos. Com um pneu a menos, Porque o pessoal tava com 3 jogos 0, a gente tinha com 1-0 pra corrida. Né? Essa é outra coisa que a gente pode falar um pouco mais na questão sobre o esporte e a parte financeira, que a gente vai entrar logo mais nesse assunto, mas... Queria relembrar aqui que a gente tem um título a gente tem um segundo lugar na Endurance. Que era para ser primeiro que quebrou o carro. Quebrou o câmbio, Quebrou 2 vezes, 2 carros. E a gente trocou o carro e ele voltou para a pista e andou na frente. 2 vezes a Porsche quebrou. Aí a gente voltou com o carro reserva, era mais rápido, mas aí não dava para recuperar. Era o carro de um concorrente meu que a gente viu que dava até mais que o nosso, às vezes. 8 décimos mais rápido no outro carro. Você viu como que é, né? Às vezes é o mesmo carro, é o mesmo motor. A gente acha que é igual, mas cada carro sai de um jeito, cada carro tem uma história. Consegui tirar uma volta de todo mundo naquela corrida, lembra? Eu passei do último até o primeiro, ultrapassei todos, descontei a volta e entrei na mesma volta, mas mesmo assim, chegamos acho que em 4º ou 5º, mas não deu pra... Não, e foi muito legal, porque a gente... eu estava somando os 2 campeonatos, né? Então eu corria na sprint, que é a categoria normal, de 25 minutos, mais uma volta, e eu corria em dupla com o Cosy. Isso. E por a gente ter ficado em segundo na categoria e eu em primeiro na minha categoria... No overhaul, no geral. No overhaul, que eu não estava competindo para ser na principal da Cup, vamos dizer assim, na soma de tudo, eu virei o campeão de tudo. A gente virou campeão overhaul no geral. Então, esse troféu aqui é de campeão overall, que é da geral, e aí o Cosy tem, sei lá, 70% de responsabilidade sobre essa pontuação. E aqui o segundo lugar do campeonato de duplas, né? E aí, assim, imagina a emoção você correr com um amigo de infância. Puta, isso é um sonho, porque né? muita gente corre, mas não é amigo que conhece depois. A gente era amigo de infância de 8 anos de idade. Puta, isso foi muito legal. Tem uma coisa que eu vou ter que contar a história, vai. E depois de tantos anos, né? Você parou, foi para outro esporte, eu fiquei parado e aí consegui chegar na Stock Car. Ter voltado a correr foi um sonho pra gente, então, né, eu fiquei 10 anos parado, cheguei na Stock Car. Aí você tava falando o que acontece hoje em dia que eu acho com a molecada? Eles têm alguns bons, são bem poucos, não é igual na nossa época, não sei por que não desenvolve esse dom, esse talento, que eram vários caras bons, ou também porque hoje em dia o patrocínio profissional é muito difícil, então todo mundo acha que tudo é fácil e só corre o cara que tem dinheiro. É o que eu tô falando, daqui a pouco nós vamos ter só na Fórmula 1, você vai ter empresário.
Não vai mais ter piloto, porque ninguém quer bancar o cara que é bom. Se você cai o nível e fica todo mundo virando 3 segundos mais lento, pouco importa você ter o... Não, e a gente tem exemplos disso há mais de 20 anos na Fórmula 1, que a própria família ou a empresa Aí eu patrocina. escuto muita gente falar assim, porra, mas é o primeiro ano, mas é o segundo ano. A gente já sabe, a gente que é piloto, sabe que não tem nada a ver. O cara que é piloto senta e já vira, e acabou. Não precisa de conhecer carro, não precisa de conhecer pista. Aí quando eu tive essa oportunidade na Stock Car, um outro piloto acabou o recurso, e eu tava correndo de Spider, fiz um esforço e fui fazer uma de Stock Car, que foi em Brasília. Eu nunca tinha andado do carro nem na pista. Metade do grid da principal tava comigo na Light. E fora os outros que pararam, só tinha cara bom. Todos os caras de nome do Brasil. O que aconteceu? Cheguei lá, não conheci o carro nem a pista. Meti o trecho roxo. Então, quer dizer, nunca tinha andado no carro nem na pista, 44 caras, fiz o roxo. Eu era para ser quinto tempo, deu bandeira vermelha. Aí larguei de 25º, enfim, foi uma corrida. Fui até quinto lugar na minha estreia. Então você não tem muito esse negócio. Você tem a base a gente já sabe, o cara vai ganhar uma corrida, pode até ser que ganha uma corrida a 2, ganha uma corridinha, mas não vai ser campeão. Não adianta falar, não, o cara daqui é o primeiro ano, é o segundo. Isso aí não existe, cara. O cara que chega, aceita e acelera. Você pega o Alonso. Você pega o Hamilton quando sentou com o Alonso, era o primeiro ano dele, já foi lá. Já foi lá, exato. Você tá entendendo? Você pega qualquer um top no seu primeiro ano, o cara já senta e já vira. Para fazer um contrapeso aí, para quem talvez não esteja entendendo muito bem o que a gente quer dizer, é igual no futebol. Eu ia para fazer escolher, eu ia escolher, caiu no gol. Eu não tenho, a bola vem, eu não consigo pegar a bola no pé, não é para mim. Às vezes até porque a gente ia meio que na canela dos adversários, né? A gente era mais da luta. Na porta, dava na porta. Depois da corrida, a gente sempre foi mais da arte marcial que da bola. A gente dava na porta, né? Mas o que eu quis dizer com isso? Às vezes realmente... a gente é de esporte que tem 3 bolas. É outra coisa. Não, isso não, a gente não vai nem cortar isso porque é verdade. Mas o que é a ideia aqui, né? A ideia é a seguinte, se eu fosse falar, por exemplo, assim, talvez igual eu na moto, igual você no carro, alguma coisa assim, você, quando tá com aquilo na mão, não é que aquilo parece para você um outro mundo, totalmente outro mundo, parece que é uma extensão. E aí, quando eu falo isso, parece que para uns é muito natural e outros é muito esforço. E às vezes é os dois, o cara tem muita naturalidade e tem que ter muito esforço ainda, porque tem preparo físico e tal. Que foi o que eu aprendi com você, inclusive. Porque ganhar a corrida não era só ser o mais rápido. Mas assim, e de novo, né, até voltando a falar um pouco, tem essa questão de preparo físico, tem a garra. A garra é uma coisa que você me dava muito no rádio, muito. Às vezes você tá lá cansado, tá assim, tipo, 5 voltas, o cara tá 1,5 segundos. Para muito cara, aquilo já acabou. Você nunca deixou acabar. Você vai até o final. E eu ganhei corrida assim. Cheguei no cara na última volta e mergulhei. Entendeu? Então, vai, não desiste. Você tá pegando, o cara vai cansar, o cara vai cansar, você tá acabando. Eu descobri isso. Olhando os trechos lá, né? Eu falava, o cara fazia um trecho rápido, o outro ele já passava reto um pouco. Eu olhando lá de cima, falava, ele tá forçando, ele já tá errando. Aí que faz o cara errar. O esporte também porque o cara errar. Não é todo mundo que aguenta pressão atrás de um carro de corrida. Porque você andar 260, 240, com o cara, você colado no chão, os muros muito perto, não é igual você andar na rua. Cansaço, e o cara atrás de você, no teu vácuo, te batendo, a adrenalina é muito alta. E não é todo mundo que aguenta essa pressão. Tem cara que espana, você passa. Te confesso que um dos tesões que eu sentia em correr de carro, além de ser muito rápido, querer fazer pole, mexer e tal, era exatamente caçar o cara. É uma delícia. De volta a volta, é um décimo. O cara tá olhando no retrovisor, tá falando assim, fudeu, esse da puta não erra. Você vê naquela escorregada flutuada, você não erra, aí você vai, o cara... Teve uma etapa que você me ajudou muito, que a gente foi de sexto para segundo, e dava para ganhar a corrida ainda, que era essa nova geração que estava correndo comigo. Gaetano de Mauro, Ricardo Batista, esses caras. O Vitor Batista. Vitor Batista, é isso. Aí você falava para mim assim, vai, porra, você vai ganhar, tá passando todo mundo, E aí, no último cara que eu peguei foi o Gaetano, que é um moleque hoje que tá aí voando. E dava para campeão mundial de kart. Não, a gente passou ele. A gente não passou o Vitor, que estava muito lá na frente. Mas é porque ele já tinha largado na frente, que ele tava de Shell. E eu cozinhando me lembro, cozinhando o Gaetano, até ele errar no S. Então, essa esperança vem da sua garra. E eu falei ainda, pode pressionar que ele vai errar, fica em cima. E aí, eu vi as corridas suas também igual assim. Então, assim, às vezes, até você com a Stock Light, acho que muita gente também não sabe muito isso sobre as categorias. O meu carro da Porsche é um carro que saía do meio da fabricação e ia para a pista. Então, era um carro já muito desenhado para aguentar calor, aguentar porrada, aguentar outra coisa. O carro da Stock Light, da Stock, são carros
meio que protótipos até hoje. Artesanal, ele é chassi tubular, é uma gaiola feita, né? Então, você vai montando o carro. Problema de bomba de gasolina. Ele é bem mais duro. Você aprende a lidar com várias outras coisas. Então você vê se a bomba começa a variar, você usa 2 bombas, você tem que desligar. Você tem que entender uma série de outros problemas, que é um carro raiz, né? Então você tem que, toda volta, você tem que olhar todos os medidores. Você tem que olhar, ver o que está acontecendo, que não tá, porque às vezes você dá uma aliviada. Sim. Você mantém o carro, senão você quebra, aí você não termina a corrida, enfim. Então, e eu acho que é isso que pegava um pouco para mim olhando essas corridas, porque sempre quando você estava competindo, a minha preocupação sempre foi o equipamento, nunca foi um erro seu. Né? Porque você fugia das porradas e passava bem também. Então eu olhava e falava, cara, só resta segurar acabar. os caras a corrida inteira quando não tinha carro. Puta que pariu, tinha que segurar 20 voltas. Eu acho que também, vou voltar lá na nossa infância lá, né? Assim, como que eu conheci essa garra sua também, mesmo fora da pista, né? A gente ia brincar no simuladorzinho lá no controle remoto, puta, era briga, vou ganhar. Ou era descer um carrinho, a gente ia pegar um dia, quantos carrinhos de ele pegou um carrinho um Velotrol, pra te falar, um Velotrol, parecia um avião. Não, era aquele... Fórmula 1. Era um Fórmula 1 que tinha na época, que tinha o branquinho, que era do Piquet. Sim. E a Lotus, que era do Senna. Isso. Você pegou do teu sobrinho. Eu roubei do meu sobrinho uma Lotus do Senna, que era um... Não, Velotrol. A Lotus era a minha, preta, Joe Play Special. O meu era branco? Você era Williams branca. Agora, então tá bom, obrigado porque eu tô ficando com Alzheimer já. O que a gente fez? A gente pegou e decidiu... Tiramos o pedal, tudo, pra fazer só descida de ladeira, como se fosse um carrinho de rolimã. A pior coisa que tem para um piloto, cara, é o off-season. Né? Quando não tem bosta para fazer, você não tá correndo de nada. E o que os idiotas fazem? Tirar racha de rolemã, de carrinho de Velotrol. Racha de rua, tudo, quer se matar. Aí um dia, eu tive a linda ideia de fazer na descida da casa dele, sair um atrás da frente do outro. Assim, sair junto para ralar, né? Foi assim, meu carrinho era meio mexido. Então, eu vou fuçou pra você. Ele botou uns nylon, rolamento. Eu tinha uns negocinhos diferenciados, eu dava uma mexida ali. E o meu andava mais na descida, eu chegava na curva sempre antes dele. Ele queria ganhar de qualquer jeito. Aí eu fui aí ele largou na frente, ganhei, largou. Aí eu fui indo cada vez mais pra trás. Vai mais 2 passos pra trás. Não, aí eu fui inventar. Aí ele ia ganhar, mas... eu fui inventar de fechar ele mesmo. Agora vai passar por cima, cuzão. Sabe assim? Ele fechou, não tirei o pé, né? Me deu nas costas do carro e eu caí de costas no asfalto sem Saiu camiseta. Capotando. E eu fiz a curva e ganhei. Todo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, porra, mano, a gente tá brincando aqui. Ele falou, aqui não tem brincadeira não, meu irmão. Assim, aí eu falei, cara, que isso, cara? Então essa mentalidade, eu acho que é o tesão do negócio. É a mentalidade assim, cara, vou ganhar no carrinho de rolimã, vou ganhar no PlayStation, vou ganhar na pista. Nossa, a gente se matava. E também, que eu acho que, assim, me fez evoluir muito vendo isso em você, foi que, de verdade mesmo, botou o capacete, era outra personalidade. Não, é outra pessoa. É outra personalidade. Vira um só. Você tem que virar um só, você e o carro. Então, assim, pra mim foi esses aprendizados que eu tive, né? Tem que sempre agradecer ao seu pai, sua mãe, sua irmã por aguentar também a gente lá todo dia. Eu tenho que agradecer a Eloy, que a Eloy me patrocinou nos 2 anos mais importantes do kart meu. Que é onde eu aprendi mais ou menos tudo que eu sei até hoje. Foram aqueles 2 anos mais importantes que acho que foi uma coisa assim muito interessante, porque eu queria correr de kart. Você procurou um patrocinador. E aí, como o meu pai também viu que eu precisava acelerar a moto um pouco, eu também estava, como você falou, tinha acabado de sofrer um acidente, onde eu tive uma fratura feia na cabeça, nos dentes, tudo. Meu pai falou, cara, isso aí vai matar meu filho um dia. Se eu puder tirar ele um pouco disso daí, vai ser bom. Só que não era só isso, né, Così? Era tudo que ele viu ali, que seu pai levou para a mesa, que é uma coisa legal. Dormir no horário, ter consciência da competição, ter consciência da alimentação. Meu pai até uma vez agradeceu o seu pai por ele ter ensinado, vamos supor, uma coisa muito simples, como, por exemplo, escovar o dente direito antes de dormir. É verdade, porque é uma coisa engraçada, a gente não sabe que um piloto... Se não escovava o dente, né? Puta que pariu. Mas é verdade, um piloto ele tem que ter uma disciplina muito diferente do que a gente imagina desde o começo. Por quê? O que você vai absorver de energia, reflexo, psicologia, tem muito a ver com alimentação, tem a ver com dormir bem, tem a ver com o incentivo do pai, da mãe. E eu ficava meio louco isso também, porque às vezes eu via no cartódromo e eu via pai não motivando alguém depois de uma batida, e sim criticando, ou batendo boca e tal. Eu entendo essa euforia, eu entendo que o pai tem que ser lá e puxar o nível, levantar o nível. Mas nunca foi por isso, foi assim, vamos ganhar junto, vamos perder junto e vamos ver onde errou. Só que ao mesmo tempo tinha aquele negócio assim, cara, o que você fez para melhorar? Você foi nadar? Você foi comer direito? Você dormiu direito? Você viu se o seu motor estava apertado? Se você corrente estava no lugar? Uma vez eu tomei um esporro do meu pai e falei, você estava dormindo 5 minutos nessa largada. Eu falei, caralho, acordei 4h30 da manhã para estar aqui e fui descansar um pouco.
Mas é verdade, eu tinha que estar concentrado, tinha que estar no kart. Olhando os detalhes, que às vezes na correria o mecânico não vê, olhando o pneu, correndo, mexe na roda. Exato. Vê se tá com o aperto certo, uma série de detalhes. E aí vê se tá acelerando tudo, acelera, vê se o cabo tá acelerando tudo. Cara, essa é uma coisa muito louca, né? Porque quando eu cheguei no cartódromo, eles riam de mim. Ó, isso aconteceu semana passada com o meu filho. Chegamos na pista, aí ele foi fazer um treino em Interlagos com o pessoal que tá competindo. E aí o Pietro não andava lá desde o cadete. Pum, chegou lá, já bateu o tempo. Só que na hora que eu entrei no kart, enquanto ele tava se arrumando, ele falou, dá uma volta aí pra ver. Né? Não, desculpa, eu andei depois. Quando ele parou, que ele tinha saído 2 vezes, eu saí. Aí eu saí, vi que o tempo tava muito alto, não sei o que, eu falei, mas esse carro não tá acelerando tudo. Dei uma volta, pum, parei, falei, dá uma olhada, tem alguma coisa estranha, acho que não tá acelerando tudo. Ele, não, mas ele acabou de andar. Eu falei, mas deve ter soltado agora. Pum, fomos lá, aceleramos. Caboinho de aço, machucado. Eu lembro que você ria na minha cara, porque eu chegava no cartódromo, né, e eu não tava acostumado a ver tanto silver tape no equipamento. Eu andava de motocross, então pra mim não tinha pra silver tape no equipamento. Tipo, cara, tudo era silver tape, o banco era silver tape. Eu falei, cara, os caras sabem que tá amarrado essa porra. Tudo riscado, tudo batido, porque tem muito contato, né? Sim, e aí isso aqui não é um esporte que cada detalhezinho pega. Então, o pezinho do banco, uma coisinha puxada ali pra garantir o silver tape pra segurar, uma travinha e tal. E aí eu me peguei nisso aí, eu falei, cara, olha que legal, assim, então, não é o visual, e sim a eficácia de cada coisa e tal. Então, esse aí foi pra mim muito interessante. E aí ficou também aquele negócio de conversar um pouco e falar sobre o que você vê para você agora no futuro com a família, com os filhos, porque você tá agora, como você falou, você tá levando eles para andar de kart. Então, meus filhos foi assim, eles começaram bem cedo, o Pietro começou com 5, o Marquinho com 4. É engraçado como você cria igual, mas filho é cada um de um jeito, né? O Pietro, eu tinha que puxar ele na cordinha, porque senão ele ia papapá. Então eu amarrava ele atrás e puxava para ele ganhar coragem de andar mais rápido. Ó, tá vendo? Você andou mais rápido. O Marquinho era meio louco, sempre foi doido. O Marquinho, ele entrava no kart, eu tinha que amarrar ele. Senão ele entrava no box acelerando tudo, fazia as curvas e não tirava o pé, jogava de lado, saía na grama e continuava acelerando. Eu falei, não vai dar, ele vai se matar. Aí eu tinha que amarrar meu kart e ir atrás dele freando. Então, ele não tirava o pé do acelerador, eu freava pra ele conseguir fazer aquilo. Caramba! Quer dizer, ele tinha... Ele tinha menos medo. Competiram, ganharam corrida, tiveram os bons resultados, só que eu nunca investi no kart, porque eu sei que o kart enfim, né? A gente que, quando é piloto, a gente sabe, né? Então eu falei, não, eu quero que você anda no meio, aprende a guiar, que é depois, carro de corrida, não vou jogar dinheiro fora agora. E eu queria mesmo que ele tivesse essa dificuldade, passasse por isso. Só que essa molecada de hoje em dia, eles são imediatistas. Eles querem só ganhar, eles acham que vê o vídeo e acham que é fácil. E não sei o quê, e não quer ter aquela paciência, e eles não chegam tão rápido no ponto, igual a gente, acho que até por isso, não se dedica tanto, eles acham que tudo é muito fácil. Aí, o que acontece? Eles desanimaram, foram pro basquete. Jogaram 4 anos de basquete, ficaram os 2 sem andar. Aí o Pietro voltou de férias, morou até nos Estados Unidos, voltou pra cá. Pra jogar basquete, inclusive? Foi treinar comigo, aí falou, pai, não quero mais, quero ser piloto, tem como ainda? Eu falei, tem, vamos começar a treinar. E coisa de 1 mês, eu falei pra ele, ó, durante 1 mês ele ficou andando de parila e de shifter. No shifter ainda tava longe o tempo, tal, no parila ele começou a chegar. Eu falei, você quer fazer um treino de tirar a carteira de piloto antes de ir embora, de carro de corrida? Levei ele pra tirar a carteira, ele andou bem pra caramba. Foi uma semana que você passou no Sul? Sul? Mais rápido que os caras. É isso, a gente foi pra Londrina, fomos pro Paraná. E aí ele tirou a carteira de piloto. Eu falei, agora é teu último treino antes de você voltar pros Estados Unidos, que ele precisava completar o ano escolar lá. Eu falei, você é mais leve que eu, você vai virar mais rápido que eu no Parila. No último treino antes de ir embora, ele foi a primeira vez que ele virou 1/10 mais rápido que eu. Na época ele tava com 20 quilos a menos, 15 quilos a menos. Mas já... Agora, hoje em dia tem dia que de Parila ele já vira mais rápido que eu. Só no shifter que não, porque aí tem marcha, precisa de mais experiência. Mas ele ficou parado muito tempo também, né? Então, pra tirar 1/10 agora é coisa... Não, por isso que eu tô falando. Foi bem, ele tá bem. E você chegou alguma vez a ficar sem andar de kart nesse período todo? Ou você sempre anda de kart? Deixa ali pra você treinar, ter uma... O que acontece? Minha carreira foi assim, eu andei de kart 10 anos, de 88 a 98. Aí parei, fiquei 10 anos sem andar de nada e já fui velho para automobilismo. Então, eu tava correndo de Stock Car, tinha 1 ano, 2 anos.
eu corria contra jovens de 21, 23 anos, eu tinha 30, só que o cara tinha 5 anos de Categoria já. De automobilismo, eu tinha 2, e o pessoal vinha falar. Eu falei, mas o cara tem mais tempo de automobilismo do que eu. Isso aí não é muito, não tem muita desculpa, né? Não cola. Não bate igual com a gente. Aliás, o pior é pra mim, né? Que ainda além de ter menos anos, tenho mais idade. E aí é isso, né? Mas essa pergunta que vai, assim, tudo bem, aí, vamos supor que agora a gente está em uma entre-safra, a gente pode correr um pouco agora. Então, aí eu voltei, aí eu entrei no automobilismo, corri de 2008 até a Covid, parei na Covid. Só que sempre que eu voltei a competir de automobilismo, eu voltei a treinar de kart. Certo. E não parei mais. Então, de kart eu ando toda semana, mesmo agora na Covid que eu parei, tô sempre preparado, né? Sempre bem treinado. Agora, quando o Pietro foi fazer o teste, ele tirou a carteirinha no turismo de Gol e eu andei com ele no outro dia, nós andamos de Spider. Fizemos um treino de Spider, andamos de Spider, aí eu falei com o Cezinha, né? Que o Cezinha é puta driver, ele é o cara que é puta piloto, puta mecânica, é um Piquet. Cezinha Bonilha. E aí, o que acontece? A gente tem uma amizade muito boa, fui andar no Spider dele, aí ele falou, ó, pra esse motor que tá aí, essa configuração, que é aquela original, mais antiga, da época que a gente andava, se fizer 21, a pole era 20.8, você virar uns 21,8 com esse pneu, tá bom. Porra, aí eu entrei e virei 20.8 do carro. Então, quer dizer, você não desaprende. Eu já virei 20.8 com o pneu usado. E você tá seguindo de kart, isso deixa você aceso, né? Pra chegar lá e tirar o tempo do... Porque muita gente não sabe, mas o kart é um dos mais difíceis de tocar, o kart. Então, eu sentei, me senti super confortável, guiei igual guiava antigamente, parece que vem tudo na mente. E você ainda tá com aquela vontade que faz tempo que você não anda, né? Então, eu tô louco pra competir. Tô louco pra competir por isso, que eu sei que eu vou voltar bem preparado. Eu acho que você tá sempre pronto, sabia? Toda vez que a gente conversa sobre isso, eu acho que o kart, além de deixar você sempre atualizado fisicamente, reflexo, tudo, eu acho que você sempre tá pronto pra oportunidade nova. Isso que é legal da questão que foi com a History, que foi com as fases da sua vida. E assim, eu não parei de nadar. Teve uma época que, como os filhos eram pequenos, eu correndo de Stock Car, tipo, nadar eu não parei, mas tive que parar a capoeira, por causa de lesão, não sei o quê. Eu, quando voltei a treinar capoeira agora, uns 2, 3 anos atrás, meu tempo no kart baixou. Eu perdi peso e melhorou meu reflexo, meu condicionamento, não sei te explicar, mas você vê como os outros esportes também ajudam. E voltei a pedalar, porque eu fiquei um tempo só nadando. Aí voltei a pedalar mais a capoeira. Então eu tô preparado, porque tempo baixou no kart, eu continuo andando, fui andar lá. Tá pronto pra andar. Virei, é só sentar e acelerar. Cara, sempre que eu converso com você tá ou voltando ou indo de um esporte, né? Assim, no dia a dia, né? Sim, todo dia. Até porque a gente faz junto, né, várias. E eu acho legal isso, porque que nem a natação, muita gente não gosta de fazer natação, ou acha que não é legal. Mas a natação fez com que a gente competisse bem melhor, com a respiração, porque que nem uma coisa que o pai do Cosme me ensinou, era quando você faz a curva com o carro, a gente não percebe, mas a gente para de respirar. Você fica a curva inteira sem respirar. E isso, depende do tamanho da pista ou das curvas de alta, é um desgaste maior ainda, você não consegue ter uma boa, um bom preparo para isso. E aí agora com seus filhos que começaram no esporte, gostam do esporte, tudo que a gente está falando aqui... Fora a temperatura, você vê, ó, na Porsche, que você reclamava, a gente pegava 56 graus. No Stock Car eu já peguei na frente, 68. Quando eu corri nos Estados Unidos de Mazda no IMSA, peguei 72 graus. Que esse é um sonho mesmo. 1h30, 72 graus. Esse é um sonho que eu quero fazer com você Quando eu saí, eu vi a estrelinha. Esse é um sonho que eu quero fazer com você um dia, porque é um carro Essa que nós com aquele motor que você gosta lá, que é o Wankel. Puta, esse carro é demais. Alguém sabe o que é motor Wankel aí? 11 mil giros. Nossa, as labaredas. O motor... Escapamento... E essas categorias são quentes por quê? Para explicar para o pessoal. Você vê o capô, só que o motor não tá lá. O motor, a maioria dele tá dentro do carro. Então, no Stock Car, você tem V8, você pega 6 cilindros, estão dentro do carro, e só 2 fora. O motor é bem para dentro do carro, é para trás, porque frente você tem a frente para absorver a pancada, radiador, outras coisas. A gente não guia no banco do piloto, no banco do motorista, vamos dizer. É como se você sentasse no banco de trás de um carro. Passageiro atrás do piloto. Atrás do piloto. Então, essa é a distância que você tem. A traseira, você está muito mais perto da traseira. E o escapamento, ele é do seu lado, do lado da sua perna. Então, é aquela temperatura altíssima da velocidade do lado da perna. Tem uma vez que derreteu uma sapatilha sua no acelerador, no freio do carro. Derreteu. Mas acho que foi na Stock. Derreteu a sapatilha na Stock Car, grudou.
Tá louco. Imagina você tá correndo lá competindo. Derreteu, começou a derreter a sola e começou a grudar no pedal. Ah, você sai com o pé com... Aqui, essa corrida, quando eu desci, eu tirei a pele inteira do pé assim embaixo. Eu tirei a pele inteirinha, soltou. Nossa. Por causa de queimadura. Eu já tive situações que não foram assim, mas foram situações, não desse tipo de dor e tal. Mas uma situação assim, por exemplo, cara... Corri com o pé quebrado. Já cortei o gesso na pista pra competir. Eu ia falar disso, que foi do pulso, lembra? Que um mês antes de começar a Porsche Cup, eu caí de moto, lembra de motocross? Sim. E aí, até os pilotos que não tinham muita amizade, vamos dizer assim, eu sou muito competitivo, foram lá e me deduraram para a categoria. Falaram, ele vai correr com o braço quebrado, não pode, né? Daí eu subi na torre e falei pro cara, ó, tem alguma coisa de errado? Tá funcionando. E aquela da Porsche da chuva, que eu tava com um corte no pé, lembra? 25 pontos do pé que eu tinha cortado o pé. A gente ganhou essa daí, eu acho. Ganhamos, eu com o pé lotado de sangue. Cara. Mas, e os adversários, essas coisas assim, né? Por exemplo, várias vezes eu tava competindo, aí o chefe de equipe falava, não, fica de boa que você vai ganhar, porque o cara da frente tá com o freio, a luz do freio tá queimada. Eu falava, e daí? Eu não preciso da luz do freio, eu não quero ganhar desse jeito. Eu não deixava os caras reclamar. E você lembra que os pilotos viram que eu tava mancando, andando de muleta, cheio de sangue no pé, foram lá falar pro doutor que eu não tava em condições de correr, que era perigoso, eu tinha acabado de marcar o primeiro tempo. Os caras foram falar isso. Aí o médico foi lá e falou, tira você sua conclusão, se você não quiser me deixar correr, tudo bem, olha lá, meu tempo. O cara falou, pô, mas você tá em primeiro. Eu falei, sim. Por isso que eles querem me tirar, não é por risco, é risco de perder. Mas enfim, acontece. Eu gosto da Fórmula 1 até hoje, os caras dedurando. Mas é ridículo, e tem grandes nomes e pilotos que eu vi fazer isso e a gente vê na televisão. A gente perde ganhar desse jeito. O cara que tá com o farol queimado. Porra, a gente olha o carro, a gente não precisa de farol, as corridas são de dia. Então, inclusive o cara não tem. O espelhinho do cara tá caindo, manda ele entrar no box. E o cara ainda me comemora uma vitória dessa. O cara não tem isso, né? Mas assim, se a gente ficar aqui falando das histórias, a gente tem 30 e poucos anos de automobilismo? Você começou com 6 anos, né? Com 6. Tô com 40 e... Vou fazer conta agora aqui para o piloto não é conta. Eu tenho quase 40 anos. Eu vou fazer 40 anos de automobilismo, cara, de kart, quase de 40 carro. Anos. E isso que eu ia te falar agora, assim, a gente tem tanta história, a gente tem muita coisa para falar. A gente tem que fazer uns 10 aqui, uns 10 toques para poder chegar em algum lugar. Cada um assunto. Exato. E aí fica aquele negócio, assim, né? Para mim, para ser a primeira pessoa que veio aqui conversar, né? Não sei se até para você minha primeira vez também fazendo, né? Não sei se vão entender o que eu falo muito rápido, brincando e tal. Tem tecla SAP, né, pessoal? Tem que ter a tecla SAP. E a ideia qual que é? A ideia é a gente fazer um próximo, né? A gente continuar esse assunto, fazer uma coisa legal, falar mais da nossa vida. Vamos ver o que o pessoal acha também, né? Que eles dão de ideia, de perguntas, interagir. E também, com certeza, a gente vai estar aí fazendo algumas coisas fora daqui da garagem, juntos, né? A gente pode ir num kart junto, a gente pode falar Vamos fazer umas gravações. Dar uma volta, para até falar de algum equipamento diferente. Mas, assim, fica, meu eterno agradecimento para você por ter vindo, né? Você sabe que... Pra mim é uma honra. Se não fosse seu pai, você, sua mãe... Até porque ser segundo eu não ia aceitar, então, tipo... Mas assim, de novo, assim, eu preciso falar de novo até pro meu tio Maurício, né? Pra minha tia Lúcia, por vocês, por todo o amor que me deram, toda essa oportunidade de estar lá correndo, fazendo tudo. Você, por estar indo comigo nas corridas, que você falou, puta, é muito ruim eu ir lá e não correr. Né? O Eloy sabe como é que eu fico nossa, acabado. E eu sentia isso e talvez uma forma de eu tentar te retribuir é fazer exatamente o que você me falava, com humildade, aprender com você e nunca debater com você algo que não acreditasse que fosse verdade. Então, assim, de verdade, todas as coisas que eu ganhei, todos os campeonatos que eu fiz, foi você que estava lá comigo naquele momento e você que me ajudou. E aí fica aquele negócio, né? O primeiro Talking Torque que a gente fez, é até um pouco difícil falar isso, mas depois vai ter uma legenda aí para vocês verem. Talking Torque. E a ideia qual que é? A ideia é a gente ter aqui, acho que uma vez por mês, a gente tem uma pessoa convidada, né? E eu fico muito feliz que o Cosio foi o primeiro e tem bastante história para falar ainda. E, bom... Vamos falar de capacete, das corridas. Vou fazer umas palhinhas aqui rapidinho. De corridas marcantes aí. E também, eu acho que dá tempo de falar desse capacete, não dá? Então vamos lá. Então. Queria que você falasse um pouco, porque quando eu vi a primeira vez esse capacete, e eu nunca tinha visto um equipamento de perto, eu já achei bem diferente. A molecada de hoje em dia é tudo igual, os capacetes, né? São todos iguais. E a gente criava, antigamente os pilotos todos tinham uma identidade. Você pode ver do Piquet, clássico, lindo, até do próprio Massa, cada um tinha sua identidade, a gente é dessa mesma época, então tinha um porquê.
aqui era a seta do Mário Andretti, aqui a bandeira E quadriculada por que da do Mário Vitória. Andretti? Desculpa já te cortar aí. São classes italiano, né? Italiano e era um imigrante que foi para a América e conseguiu vencer toda essa questão da imigração e vencer e ser um grande campeão, né? E é um grande piloto que Cara, deixou frases e ensinamentos incríveis aí, que se você estiver muito confortável dentro do carro de corrida e não estiver escorregando, você não está acelerando nada, você está tudo longe sob do controle. limite. Exato. Não pode estar tudo sob controle, você tem que estar o tempo inteiro naquela tensão, o coração vem na boca, você escorrega e fala, nossa, essa aqui eu fiz por Deus. Muito bom. Não, então, olha, esse capacete é engraçado. E você né? olha o piloto, você sabia quem era o piloto de longe, porque Sim, ele era marcante. sim. De longe você conseguia ver o desenho. Eu sempre fui pro lado orgânico, você sabe disso, né? Meus Os capacetes caras- todos ou eram um tubarão, que sempre foi, na Isso. verdade, assim, né? Mas ou era uma coisa assim, E que o não tinha meu uma que é linha o... reta. Ah, e o meu que é o da cobra, que é a minha identidade. Então, Sim. quer dizer, eu mantive o mesmo, que é o cromado, continua até hoje, com a seta vermelha. Cara, é lindo demais. E aí tem a única coisa que eu coloquei foi as iniciais e a bandeira no quadriculado, que era um quadriculado da Vitória, virou um quadriculado da Escama. Cara, É Cosio o muito Cobra, Eloy o Tubarão, que é a irado. nossa logo. Bela dupla, mas assim, só pra reforçar aqui, você imagina, quantos anos faz esse capacete aqui? Você E ó o foi no- patrocínio. Então, isso que eu ia falar, quantos anos faz isso aqui? Faz o quê? Agora que eu vi. Esse aqui foi quando você tinha Esse 11 anos, capacete né? aqui, ele tem uma história muito engraçada. Quando eu fiz esse curso de pilotagem, eu não tinha dinheiro. Então eu era um dos únicos pilotos naquela época, a gente andava de pés. Tinha eu e mais alguns que andavam com capacete de moto, que inclusive eu vi vários se acidentarem, ficar em coma. E eu não tinha dinheiro para comprar o capacete, eu andava de pés. Teve um sorteio no final do ano, na festa de final do ano da escolinha de pilotagem. Ah, Meu número foi o sorteado. Ganhei o capacete da Bel e aí que irado essa história. Eu não sabia dessa história, cara. andei vários anos com adesivo, que eu não tinha dinheiro para pintar, então eu comprava os adesivos na banca e fazia uns desenhos, só para não legal, ficar branco. cara. Aí depois pintei ele e tá aí. Eu Mas usei muito tempo esse Bel. Você pintou a primeira vez Sempre no fui ano da fã de Fly Tour? Bel. No ano da... Não. Não, foi um pouco antes. Foi antes. Porque eu lembro disso aqui, meu. Quando você como se chegou, eu fosse já ontem, tinha assim. esse capacete. Eu pintei quando eu saí era microkart A e B, que é como se fosse uma cadete e super cadete na época, que não tinha nem a mirim. Então era como se fosse cadete e super cadete. Eu andei uns 4 anos, aí eu pintei ele para ir para júnior menor. Foi quando eu fui para júnior menor. Ó, deu trabalho pra caramba aí pra todos esses nomes que você viu na Fórmula 1. Todas as coisas que eu vi com ele, que ele disputou com os melhores do Brasil, que chegaram até a Fórmula 1, ele sobressaiu. Teve até competição que eu vi ele passar por cima, literalmente mesmo, na freada. Do Kodair, né? Kodair, também. né? Xuxinha. Passei em cima da cabeça. Muita dos gente caras. conhece Xuxinha. Xuxinha era um cara, né? Era, que sempre também curti era. bastante. Xuxinha os por quê? cara, Porque ele era loirinho Dioguinho. e a Xuxa patrocinou ele, cara. Imagina só o equipamento que ele tinha, né? E a ajuda que ele tinha. E o Cosi era um cara que se você olhasse para trás, porque a gente tinha mania de fazer isso naquela época, olhar para trás para ver onde o cara tá, né? No kart não tem retrovisor. Se você olhasse isso aqui vindo, meu amigo, era punk. Você tinha que saber tinha que saber que ia acontecer alguma coisa. Chegou, ferrou, chegou, passou. Era pela grama, ou era por cima da cabeça. Muito bom, Cosi. Cara, obrigado de novo. Obrigado. Foi assim, até nostálgico para mim. A gente se vê bastante, né? A gente sabe. Sim, mas às vezes a gente não entra nesses assuntos, não relembra, né? Exato. Um monte de coisa. Tem histórias maravilhosas. Assim, desde a gente voltar de um campeonato lá de Argentina, a gente ganhou 4 corridas, a gente ganhou 3 corridas de 4, comigo correndo. Não, eu E você? não ganhei nenhuma de 4, não. Ele sempre pensa. Não, começa com esse... Ele sempre leva as coisas pro outro lado, né? Eu vou falar Explica direito. E a gente. Nós ganhamos as 4 corridas que tinha. Até agora eu tive que ganhamos beber. todas. Vamos. Até agora eu tinha ficado vermelho, porra. Agora você faz Vencemos isso, todas. caramba. Não, mas eu ia falar. E a gente ganhou quase todas no mesmo mês. Eu ia falar, eu trouxe os troféus aí, só que eu nem sei onde eu coloquei. Mas só pra lembrar isso aqui. É que eu ia te falar que você lembrou desse de vencer todas. Eu trouxe um troféu de Curitiba, num outro programa a gente mostra, que eu fiz um Grand Challenge, que é quando você faz todos em primeiro. Então eu fiz todos os treinos, qualify, corrida e a melhor volta. E, tipo, em categoria de turismo é bem difícil. Categoria de turismo assim, profissional é muito difícil. Setup muda de corrida pra treino. Cada equipe faz seu carro, enfim. Uma série de coisas. Então, mas aí, eu acho que eu tinha ganho 3 corridas, né? E aí, ficando em segundo na 4ª etapa da Argentina. E aí a gente voltou de madrugada, pegou um puta voo merda, aí pegou o carro lá em Guarulhos e foi comer um McDonald's. E eu olhei pra ele e falei, você vai ganhar a corrida essa semana, porque agora é sua vez.
E o cara foi lá e ganhou a corrida dele. Então, assim, pra gente é uma história muito bonita essa. Foi. Porque Você ganhou gente, lá, eu fui. Não, e aí depois eu tive a do meu aniversário, que eu fui o primeiro. Quando inventaram de ter 2 corridas, era uma sábado e uma domingo. Geralmente quem ganha a do sábado era o top, porque a do domingo tem gente que guarda pneu, uma série de coisas que, bom, eu já não concordo. Eu acho que tinha que ser 2 corridas igual para igual. Eu gosto de ser 2 corridas. Aí podia trocar pneu, né? E aí eu ganhei as 2 do meu aniversário. Era o dia do meu aniversário, eu ganhei a do sábado e a do domingo. Que irado, meu. Não, isso é legal, a gente poder... Saiu uma de último e venci que não tinha o botão de ultrapassagem. Então era muito legal, você não tinha o botão de ultrapassagem, era na raça. Cara, Saí de último, passei todos e ganhei. Cara, esse é um tópico que eu queria bater depois numa próxima conversa. Na última volta passei o Carreirinha aqui, nosso brother aqui do Alfa. Eu queria até falar isso um pouco na próxima vez que a gente se encontrar, cara. Que é campeão também da Stock Car. Esse negócio de botão de push, esse negócio de asa aberta, eu não sei, até hoje não entra na minha cabeça. Eu cara que vem do kart, gosto. quer passar, passa por dentro. Quero ver se frear no cu da curva mesmo. Campeonato que eu ganhei de Stock Car, não tinha nada disso, entendeu? Na época que eu ganhei o campeonato de Stock Car. Não tinha esse negócio de botão, eram corridas bem maiores, então você tinha que saber acertar o carro, tinha muito mais disputas, tinha que saber andar de pneu novo e velho. Eram 45 minutos de corrida com o mesmo pneu. E você andava 2 dias com o mesmo pneu. Agora é 25, 30 minutos, 2 corridas e troca o pneu e não sei o que, enfim. Isso ainda respeito. E aí põe o botão de ultrapassagem. O que adianta? As ultrapassagens hoje, você vai ver, elas são feitas na reta. E ele abre. O carro passa, o carro inteiro, freia e faz a curva. Naquela época a gente tinha que pegar o vácuo, vir, a hora que o cara freava, você tinha que se jogar, vir de lado frear e bater. dentro, segurar. E vir igual louco, senão não passava. Então, essa é uma coisa que eu não respeito. Pra gente que é piloto, isso que é o legal, né? Sim. Não, eu acho que falta essa coragem, falta essa coisa de... Tá indo pra disputar, pra encostar um pouco, pra apoiar, saber apoiar sem bater. E hoje a gente não tem mais isso. A Fórmula 1, você vê, o cara ele abre pra perder tempo. Ele abre e fala, passa, por favor. Passa na reta, não é uma vai. ultrapassagem. Então, não é uma coisa legal. E a gente podia deixar até um tópico pra gente fazer algumas pílulas aí dessas ideias, né? Porque tem aí coisas que a gente tem que tocar no assunto. E eu acho que às vezes, como uma coisa mais longa que a gente tá fazendo aqui agora... Talvez entrar num assunto mais a fundo, que a gente falou, dinheiro faz diferença, entendeu? Sim. Equipamento faz diferença. Porque o pessoal que vê a televisão e essas coisas não tem noção dos bastidores. Às vezes o cara pode ser até um entusiasta, um apaixonado por carro, mas não tem essa noção de competição e eu acho que é legal passar. Eles vão gostar bastante de saber dos bastidores e da realidade. Né? Quando eu estava conversando aqui com o... Até o programa, ó. Então. Eu tive o programa 2 anos no History, na tudo corrida. Real, o xingamento era real, Quem quiser acessar, foi o primeiro reality show. Igual tem o F1 e o Drive to Survive lá, né, da F1. Eu, muito antes, eu tive essa ideia e consegui o patrocínio do History. Então eu gravei antes de existir o da Fórmula 1 e o da NASCAR. Eu fiz a mesma coisa. Cara, muito orgulho aqui no daquela época. Brasil. Eu olhava você lá na tela e falava, que demais. Porque aquela emoção era verdadeira, Sim, a briga eu até era verdadeira. esquecia que tava com a lapela. Eu andava com a lapela o dia inteiro, do hotel, do banheiro, e tudo quanto é lugar, né? Cara, animal. Assim, foi coisas que aconteceram na nossa vida, tanto patrocínio, como história, o vídeo, coisa assim, que a gente tem que recordar aqui, ter um momento pra te falar disso, né, cara? Falar que a gente tá nesse sonho. Até hoje, você acredita? Se você falar assim, um piloto, você tem vontade de voltar a correr? Tem. Se aparecer um patrocinador... Não, nós vamos voltar. Uma corrida, alguma coisa... Vai voltar. Se não for correr. esse ano, no final do ano que vem nós estamos de volta. É isso aí. Cara, Cosme, obrigado de novo, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Em nome do Senhor Jesus. Sempre fui como meu irmão mais novo, vamos dizer assim, né? Sim. E, cara, sim, sem palavras para nossa história. E espero que a gente esteja mais vezes aqui. Eu também, foi top. Que Deus sempre continue abençoando você e sua família e que a gente volte a correr junto um dia no mesmo carro, inclusive. Vamos. E ganhar a corrida junto. Valeu, irmão. Obrigado, hein, P1. É nóis. Foi muito bom, velho.